Presidente, a gente recebeu algumas ligações ontem de alguns advogados reclamando a respeito da certidão civil de segundo grau, que eu acho que é uma exigência para candidatos, né? Uma das exigências. Segundo os advogados que nos procuraram, os tribunais superiores emitem isso pela internet, o Tribunal de Justiça só pessoalmente, o que tem uma demanda muito grande e que demoraria aí 5 dias para ficar pronto, que pode inviabilizar algumas candidaturas. É isso mesmo? O que está acontecendo? O que o tribunal está fazendo aí para facilitar a vida dos candidatos que estão correndo contra o tempo? Bom, a informação que eu tenho é que segunda-feira à noite nós talvez tenhamos condição de oferecer essa certidão online. O problema é que não era comum a certidão em segundo grau. Normalmente, a pessoa, porque veja a nossa situação, todos os candidatos, qualquer pessoa, hoje, em primeiro grau, tem a sua certidão. Ele só não tem a certidão se ela for positiva pela internet. Então, como todo órgão, aí tem que dirigir-se à repartição, no caso, se for da Justiça, ele tem que andar no Poder Judiciário, ver qual é o processo que tem, qual é o problema. O problema é que nós temos situações de homônimos, né? Fato é que, com a realização das convenções, e domingo parece que se encerra essas convenções, e por registro das candidaturas, a necessidade dessa certidão. Confesso que o tribunal, em segundo grau, não estava preparado para receber tantos pedidos, porque é uma eleição municipal e ela tem que ser feita. Mas até segunda-feira, segundo minha equipe de informática, isso estará resolvido. Presidente, os servidores, de um modo geral, eles têm muitas demandas, muitas reivindicações. O TJ anuncia o aumento salarial, eles preparam nova campanha para novos aumentos. E aí o presidente, e junto ao sindicato que representa os servidores, há sempre aquela questão de conflitante, ameaças de greve, como o senhor passou por isso. E eu pergunto, como é que está a questão do pagamento da URV, a questão do auxílio à alimentação e até de reposição salarial? Bom, reposição salarial já foi feita no ano passado, este ano ela já foi feita, mas não foi paga, salvo engano, porque houve um pequeno atraso na tramitação do envio do projeto de lei que autoriza. Mas isso já está resolvido, já foi feita conforme a avaliação do INPC. Isso não é problema. Fizemos ano passado a implantação do auxílio alimentação, também os servidores não tinham, também será reajustado. Quando a gente fala de servidor, nós estamos falando em torno de 5 mil, por aí? 5 mil, 4.900 por aí. Então, a questão salarial é a seguinte: o RV, todo servidor que tinha até 30 mil para receber já está quitado desde dezembro do ano passado. Os que tiveram valores acima disso receberam R$ 7.500 e nós recomendamos que eles fossem para um precatório, para uma ação que tramitou aqui na Vara de Fazenda Pública, e como condição de servidor ele pode se habilitar e é expedido um precatório. Esses precatórios estão sendo expedidos. Esses servidores receberão, aqueles que tinham mais de R$ 30 mil, em novembro desse ano, dentro dessa expectativa nossa que a gente vai conseguir quitar os precatórios do Estado, porque essa conta é do Estado, é bom que se diga. A conta dessa diferença de URV, ela é suportada pelos corpos do Executivo, né? No caso, o tribunal abriu mão de sua receita para quitar a pirâmide, a base da pirâmide, a que tinha até 30 mil, que é a maioria esmagadora. E os maiores valores serão por precatório, porque você vai sair de receita do Executivo desses 10 milhões que eu me referi há pouco, mês a mês. Então é possível que a gente vai pagar. Em resumo, não venda seu precatório, isso que a gente tem dito para todo mundo. Tá certo. Vamos retornar ao estúdio com Thalita. Desembargador, o Pedro, pelo chat, pergunta: qual que é a sua opinião sobre a decisão do TSE de liberar os contas sujas, como a gente falou no programa e está no site também? E além disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação dos juízes no processo eleitoral, já que são os mesmos juízes da Justiça Comum quem conduzem a Justiça Eleitoral. E mais uma pergunta é o Rodrigo, do bairro Mapim, em Várzea Grande, pergunta como estão as obras do fórum e se ele vai ser inaugurado ainda na sua gestão. Bem, primeiro, eu advoguei muitos anos na Justiça do Trabalho. Aliás, eu fui até dirigente partidário antes de ser desembargador. Eu fico com a posição atual, a de ontem, do TSE. Acho que a apresentação de contas, e o que a lei diz é isso, apresentou as contas. Mas se as contas estiverem com problema, vá ao Ministério Público Eleitoral processar criminalmente, seja lá o que for. Não pode, por esse motivo só, não me parece impedir a candidatura
de quem quer que seja. Eu acho que a posição do TSE, ela foi mais justa ontem, essa tomada ontem à Porque noite. até então muitos pré-candidatos estariam de fora. Estariam de fora. Né? Revogou uma resolução que parece que era conflitante. Nós estamos falando de prestação de contas de campanha. Isso. Nós não estamos falando de prestação de contas do administrador, aquele que foi prefeito, foi governador, etc. Isso aí é outra coisa. Essa aí sim. Essa aí... Tem conta reprovada por um valor bem insignificante mesmo. É muito ruim. Bom, a questão do Fórum de Vargem Grande, nós concluímos agora o projeto arquitetônico e está fazendo o detalhamento. Não é uma obra pequena, é um fórum grande, um fórum que vai abrigar, se não me falha a memória, 22 varas. Né? E nós queremos assinar o contrato dessa obra lá por setembro. Né? E a questão da justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Olha, é interessante o seguinte, eu vejo alguns, inclusive ilustres autoridades do nosso estado, dizer, olha, a justiça eleitoral deveria ter juízes federais na composição do tribunal eleitoral, e porque é muito, 2 desembargadores e 2 juízes da justiça comum. Eu digo o seguinte para a sociedade, quem faz a eleição, principalmente a eleição municipal, é o juiz. E o juiz é o juiz da justiça estadual, que é, claro, convocado e trabalha na justiça eleitoral, mas quem faz a eleição é o juiz estadual. Causa problema para o funcionamento da justiça estadual? Sim, porque o juiz tem que atender a justiça eleitoral. Mas a eleição é a aula maior, é o momento maior da democracia. Né? O TRE mesmo já pediu então a gente tem que pagar, nós não, a sociedade, vai atrasar um pouquinho aqui, mas vai funcionar a democracia, nós vamos escolher os nossos candidatos. Então, foi muito oportuna a pergunta, porque eu também precisava falar isso. Eu nunca disse nada a respeito dessa composição do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Ela tem que ficar do jeito que está, porque é a Justiça Estadual, em última análise, quem faz as eleições. O Pleno é composto de 7. Na Justiça Eleitoral, sim. 2 desembargadores, 2 juízes estaduais, certo. 1 juiz federal e 2 membros indicados pela categoria dos advogados. Entendi. Presidente, como é que está a questão da readequação dos cartórios? A Assembleia aprovou um projeto e agora os cartórios de primeiro e de segundo ofícios, eles precisam se adequar. Como é que está isso? Não, é o seguinte, é uma outra coisa muito antiga. Antigamente, o cartorário, com marca tal, ele acumulava todas as funções. Ele fazia escritura, ele registrava, ele protestava título. Depois, a legislação veio se alterando e os cartórios mais recentes passaram a ser divididos. Um faz escritura, tá? E o outro registra e protesta título. Por que isso? Para você permitir um equilíbrio entre os 2 serviços. Em Mato Grosso, por digamos, um daqueles privilégios de antigamente, alguns cartórios continuavam acumulando. E nós encaminhamos, logo no começo da nossa gestão, um projeto de lei à Assembleia, e isso foi resolvido. Quer dizer, cada comarca tem que ter os 2 cartórios com as atribuições devidamente divididas. Algumas não concordaram, estão demandando, mas o fato é que é assim que tem que ser. Tá certo. Patrícia? Presidente, com relação às conciliações, né, que é um mote aí muito grande dos tribunais de justiça, até para diminuir um pouco o número de processos, como que o senhor vê essa questão em Mato Grosso? E também já vou emendar um outro assunto diferente, que é a questão da discussão do Código Penal, que começou a acontecer no Congresso. Alguns magistrados entendem que ele é muito antigo, defasado. Como que o senhor vê esse debate? Bem, Código Penal, a comissão esteve reunida aqui em Cuiabá ainda recentemente. Veio aqui o ministro Gilson Dipp, que era o coordenador, e o senador Pedro Táxi que comandou essa audiência pública aqui. Claro, ele tem que ser atualizado, né? Eu tenho lido na grande imprensa algumas críticas a esse novo projeto, né? Aquelas coisas de Brasil, se você atropelar um animal, a penalidade é maior do que, ou quase igual se você matar um ser humano, mas isso vai ser naturalmente depurado e melhorado no Congresso Nacional, onde é o debate próprio da sua aprovação. Então, acho que está encaminhando. Questão das conciliações, nós estamos levando muito a sério, mas muito mais a sério do que se possa imaginar esse projeto. Esse projeto existia, vamos fazer as conciliações, aqueles mutirões de conciliações. Agora,
o CNJ já havia sinalizado e nós abraçamos essa questão. E o Poder Judiciário de Mato Grosso designou uma comissão, essa comissão já é permanente, presidida pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, que é uma apaixonada pelo tema, e nós já instalamos uma central para o segundo grau. Então imagine, alguns processos que tramitam no segundo grau poderão e serão objetos de conciliação. Antes que o relator estude, faça aquele voto, demore, sei lá, muito tempo e tal, poderá ser remetido a essa central de conciliação, onde uma equipe especializada, treinada, preparada, vai achar mais partes e vai tentar buscar essa conciliação. E também já instalamos no primeiro grau em Cuiabá. Então, uma coisa é o seguinte, todas as demandas, elas são precedidas, demandas de natureza civil, são precedidas daquela audiência de conciliação preliminar, que todo mundo sabe, ela é feita, o senhor quer continuar casado, não quer continuar casado, ou tem acordo, não tem acordo, não tem, parou aí. A central de conciliação não quer isso. A central de conciliação quer realmente conciliar, ou seja, vamos arrumar uma solução extrajudicial ou amigável para a demanda, e aí sim se homologa e vira força de sentença. E nós estamos investindo muito nisso. Vai funcionar, já está funcionando e brevemente já tivemos algumas ações, por exemplo, aquela do IPTU da Prefeitura de Cuiabá, que foi sucesso, e vamos fazer primeiro, me parece, naquelas que, por exemplo, DPVAT, olha, é um número imenso desse tipo de demanda. Por quê? Porque cresceu muito o número de acidentes de veículos, principalmente com moto. Todo dia, se você prestar a mínima atenção e abrir qualquer veículo de comunicação, você vai encontrar que tem uma fotografia de alguém deitado na pista, o SAMU atendendo e a moto caída. Isso acaba gerando o quê? Direito a uma indenização do DPVAT. Isso são milhares dessas. Então, vamos fazer. É uma forma de você alimentar a cultura pela não demanda, e sim pela conciliação. Tá certo. Presidente, para a gente finalizar, vamos fazer uma última pergunta para cada jornalista, e aí a gente finaliza aqui, porque eu sei que a sua agenda está intensa. Vamos começar então pela Valéria Próspero. Oi, Valéria, sua última pergunta. Presidente, esse ano vai ter a eleição do TJ e o desembargador Orlando Perry já declarou que ele quer ser candidato. Quais os outros dois nomes, então, que devem concorrer e quem que o senhor vai apoiar? Bem, eu não sei ainda quem é que serão. Daqui a pouco o presidente pode ser reconduzido? Não, eu não sei quem serão. Ele perguntou os outros dois nomes, porque a eleição é presidente, vice-presidente e corregedor. Né? Naturalmente, que se observa sempre é a sequência de antiguidade. Esta é a sequência lógica que eu acho que deve ser observada, deverá ser observada nessa próxima eleição. E o senhor não quer dar a opinião do senhor? Quem que o senhor lança aí? O próximo, aliás, o mais antigo é o desembargador Orlando Perry. Ele deveria ter sido presidente e não eu. Né? Mas a situação momentânea do ano passado, a corte e todos chegaram à conclusão que então deveria ser o Rubens o presidente, e eu estou aqui, e depois a sequência normal de sucessão no tribunal. Tá certo. Patrícia, sua pergunta, Patrícia? Presidente, voltando ainda àquela questão da vacância, eu queria saber como, acho que a população quer saber também, acho que o senhor já explicou um pouquinho, como que estão os processos agora dentro do Tribunal de Justiça. Quem que está vindo para dar uma mão, vamos dizer assim, ajudar para que funcione melhor e para que não haja dolo? Bem, cada Câmara isolada, que nós chamamos, por exemplo, primeira Câmara Civil, ela é composta de 3 julgadores. Se qualquer dessas câmaras é desfalcada por aposentadoria, seja ela que for, a gente tem que convocar os juízes. E nós já fizemos isso, nós convocamos os juízes da entrância especial, que vão ficar só no tribunal, despachando, até que essas vagas sejam providas. Presidente, o que se espera muito da Justiça é a questão da celeridade, né? As ações sejam julgadas rápidas. E foi instalado o processo judicial eletrônico. Como é que está isso, presidente? Foi um avanço? O processo judicial eletrônico é o seguinte, todos os processos, depois de amanhã ou amanhã, serão só eletrônicos, nós não teremos mais processo físico. O Projude que alguém reclamou, que o internauta reclamou, é assim.
Só que o Projude tem essas dificuldades próprias da tecnologia de hoje que ainda não está apurado. O processo judicial eletrônico é um super programa de 26 tribunais do país, comandados pelo CNJ, e que todos trabalham criando tecnologia de TI para que o processo comece da sua casa, Romilson. O seu advogado da casa dele vai poder propor a ação. E não vai haver papel nenhum. Será um negócio tão maravilhoso, que a expectativa é tão boa, que, segundo uma servidora do estado de Pernambuco, onde o projeto piloto já funciona há mais tempo, o negócio é pior do que ficar apaixonado por site como o RD News, que as pessoas ficam de 5 minutos abrindo para ver o que tem de novo. Então, o PJE vai permitir isso. Quer dizer, o advogado peticiona de casa, o juiz despacha de onde ele estiver, que é tudo eletrônico. E efetivamente, presidente, quando passa... Nós temos uma vara funcionando em Cuiabá nesse sistema, que é a vara Juizado Especial de Fazenda Pública, que ela é 100% já dentro do PJE. Nós estamos aguardando, Romilson, isso já vem 60 dias e não chegou, que o PJE de segundo grau nos seja fornecido pelo CNJ. Eles estão com um pouco de dificuldade, dizem que daqui 15 dias vão nos entregar. Por quê? Porque nós poderíamos já estar funcionando na primeira instância com o PJE. Mas no momento que você fosse fazer um recurso, eu teria que transformar em papel para mandar para o tribunal. Então não resolve, nós temos que funcionar do primeiro ao último grau no nosso estado com tudo eletrônico. E isso, vamos pensar, eu sou otimista. Eu quero que em agosto esteja funcionando, mas se não tiver, setembro, outubro, nós vamos dar jeito. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito agradecido por o senhor ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Eu quero aqui cumprimentar toda a equipe do RD News, que tem tido sensibilidade na divulgação das coisas do judiciário, nas boas e nas más, mas com a verdade. Isso que a gente espera da imprensa profissional e livre. Tá certo. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Romilson. Obrigada, presidente. Seja bem-vindo sempre. Tá certo. A Valéria também, lá da redação do RD News. Obrigado, Valéria. Thalita, com você e até a próxima sexta-feira com mais um RD Entrevista. Obrigada, Romilson. Obrigada, Patrícia, a Valéria do RD News e ao desembargador por participarem do programa. O RDTV dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Informe-se, opine. E um dos destaques de hoje é a liberação dos chamados contas suja para disputar as eleições deste ano. Com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos não precisam necessariamente da aprovação das contas das campanhas anteriores, desde que esses balanços sejam apresentados. Acesse agora. Para você, um excelente final de semana e um bom descanso. Nos vemos de novo na segunda, ao vivo no horário que você já sabe, sempre às 8 horas. Até lá!